Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, hein? Boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Para quem não conhece a CBN Campinas, estamos no ar, hein? Ao vivo para toda a região metropolitana de Campinas, para 57 cidades que estão recebendo o sinal da CBN na tarde desta quinta-feira, dia 23 de março. Aliás, já que a gente falou aqui bastante vezes, de maneira até exaustiva, que a CBN vai longe, são 57 cidades, eu tô meio desfocado hoje, viu, Daniel? Tá faltando foco na minha vida aqui, ó. Tá meio estranho. Tá indo e voltando em mim a câmera. Isso pra quem tá no YouTube, obviamente, porque pra quem tá no rádio, minha voz não está desfocada ainda. Vamos ver se tem gente de toda a região ouvindo a gente? Olha aí, boa. Quero 40 cidades diferentes. 40 cidades diferentes. Antônio Lupe vai dançar MC Pipoquinha aqui no nosso não tem Arena CBN. Não. 40 cidades diferentes. Antônio Lupe vai dançar a MC Pipoquinha aqui no nosso Arena CBN. Boa tarde para você, Antônio Lupe, e muito obrigado pela sua sugestão mais uma vez de enquete aqui neste programa, viu? Cara. Oi, cara. Cara. Fala, cara. Como que é? Cara! Sansão, qual que era o nome? Eu esqueci o nome. O Jaime. Boa tarde, Carlão de Freitas. Peraí. Agora me colocou numa saia justa aqui. Ninguém te colocou Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que dançar MC Pipoquinha não seria uma música ideal pro horário do programa. Os professores não iriam gostar. Os professores não iam gostar e ela já tá está sem moral. tudo certo. Vamos trocar, eu danço, não tem problema. Só vamos trocar a melodia. Tá. Cara. MC Carol? Aquela que ela começa, meu namorado é bom. Não! Pode ser outro. Pode ser a tradicional. A tradicional todo mundo já tá acostumado. Então bora, beleza. Vai ser outro hit do momento que Antônio Lupe vai dançar. E daqui a pouco tem o lançamento da nova música do Pio, hein? Rafael Pio. A nova música do Pio, hein? Aqui no nosso Arena CBN. Em primeira mão, exclusivo. Coisa linda. Vamos falar também da Ponte Preta que pega no sabadão, 15 de Piracicaba. Aliás, já começou uma campanha na Terra da Pamonha, em Piracicaba, para que 20 mil quinzistas ou piracicabanos estejam no jogo contra a Ponte Preta no sábado à tarde. Será 20 mil torcedores do 15? Não podemos duvidar a torcida do 15. Vai ser aquele... Ela é fanática toda a vida. Carcanha de grilo. Cachara de forfe, asa de barato. Eu gosto 3 × 5 é 15. Que, ó, sabadão e a CBN estará em Piracicaba com equipe completa, hein? Vamos mandar até o Fábio Scheibe para Piracicaba também, porque nós vamos precisar de reforço. E o Fábio Scheibe, com os seus músculos distribuídos em 1,57 m, 97 quilos, vai para nos defender, hein? Boa tarde para você, Heitor Esmeris. Tudo bem, Heitor? Fala, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, ouvinte da Rádio CBN. Boa tarde. Olha, 2 jogos com promessa de casas cheias, né? O 15 ontem colocou 13 mil no Barão da Serra Negra. Maior público, hein?
maior público e tem a segunda melhor média de público, atrás só da Ponte Preta, que na terça-feira tinha o recorde de melhor público com 11 mil e foi superada pelo 15 ontem. Então, olha, 2 grandes jogos em campo e também muita disputa nas arquibancadas aí entre as torcidas. Boa tarde, Fábio Scheib. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Cenário diferente hoje aqui, hein, viu? Inclusive, tem que agradecer. Você não tá na sala hoje, hein? Tem que agradecer minha namorada Yasmin Scaranari, que me salvou nessa. Estava sem internet, ela se responsabilizou pelo novo cenário aqui na residência dela, viu? Está no quarto dela, para então. Yasmin. Nossa, tem 2 personagens diferentes aqui, viu? Ah, é? Quem são, Fábio Scheib, esses personagens? Ai, meu aqui, Deus. ó, acabou de aparecer aqui o Manchinha. Olha o Manchinha aqui. Mancha? Por que será Mancha? Que bonitinho. Olha, ele deu tchau ainda, velho. Você viu? E o outro? A Madonna. Depois eu pego a Madonna pra você ver. Mostra aí pra gente. Fábio Scheib, precisa pagar a conta de energia, viu, Fábio Scheib? Tem que pagar. Energia não, a internet. Tem que pagar a conta da internet. Ah, ficou complicado lá em casa mesmo. Pô, se tá complicado pra você, imagina. Acabou, vambora então, gente. Se tá difícil pro Fábio Scheib pagar os 599 da internet dele, imagina pra nós, hein? O nosso plano a gente contrata assim, Carlão, 150 megas, 200 megas. O Fábio Scheib contrata quantos gigas aí? 8 teras de internet. Quando ele liga pra reclamar, fala assim, se for pessoa física, digite 1, pessoa jurídica 2, se for Fábio Scheib 3. Ô Fábio, mas tem que parar de entrar naquele monte de site lá com X, que aí não gasta banda da internet. É verdade. Hoje ele tá em lugar... XBet, essas coisas, não tem? Tem bastante. Não pode entrar nesse site. O Heitor que passou um bom outro dia, mas é do Twitter. Eu mando pra vocês do grupo. Opa, eu vou querer. Você vai querer. Bom, ó, eu já tenho aqui, vou falar pra vocês, Louveira, o Guto, Louveira Capivari. Louveira fez aniversário recentemente. Né? Ó, o André Costa de Capivari. Mandou pra Capivariano, hein? O Aélio de Sumaré. O Aélio na escola sempre tomava fumo. Porque ele ficava aéreo. Entendeu? Essa daí merece a vinheta, né? Essa daí merece. Ah, mas foi bom, o Heitor riu, essa foi boa. Aliás, vamos falar um negócio? Heitor hoje no EPTV. Coisa linda. Hein, cara? E aquela camisa xadrez? Investimento, que classe. Tava muito bonito, tá né? Louco. Às vezes o homem ele tem um certo desconforto em elogiar outro homem. Não, mas Heitor Esmeriz, pelo amor de Deus. Olha lá, a Madonna, rapaz. Ai, que susto. Bonitinha, pra quem tá no YouTube, o Fábio Scheib está com a Madonna no colo. Que bonitinha. Bonitinha. É um bulldog francês? Será que o Belo não vai ficar com ciúmes, não? É isso que eu ia falar, hein? Mais 5 minutos de Fábio Scheib e a Madonna na tela, a gente demora 2 horas pra saber quem é quem. Para, hein? 4h11. Continue mandando aí 40 cidades diferentes e Antônio Lupe vai dançar no Arena CBN. O Mário Raimundo do Parque Itajaí, em Campinas. Obrigado, Mário. Obrigado pela sua audiência. O ouvinte colocou aqui, ó. Como pode colocar 20 mil em Piracicaba se está liberado para somente 18 mil pessoas? O José Carlos do Jardim Garcia. Eu falei pro Pio que não dava para colocar 20 mil, lembra? Foi o Pio que falou. O Pio bateu o martelo, falou, não, lá é 26 mil, tá vendo aí, ó? O Antônio Lupe já vai dar uma olhada aqui na capacidade do Barão de Serra Negra. Já fez jogo no Barão de Serra Negra? Já, várias vezes. A gente foi lá, né, no primeiro... Você já fez jogo no Barão de Serra Negra, Fábio Scheib? Não tive essa oportunidade ainda, viu? Você já fez, Heitor Esmeriz? Eu já fiz um jogo, sim, do 15 de Piracicaba no Barão da Serra Negra. Acho que foi uma Copa Paulista, se eu não me engano. Boa, eu já fiz uns 8 jogos no Barão de Serra Negra. Muito legal. Fica de frente para um cemitério. Sim, sim. É o estranho que a última vez que a gente tava lá, eu tava fazendo Sertãozinho em Ponte Preta lá. A bola caiu no cemitério e voltou, cara. Sertãozinho, Ponte Preta, Sertãozinho 15. Sertãozinho 15, perdão. Julião. A bola caiu lá e voltou. Tá maluco. Mas sozinha? Sozinha. À noite, jogo à noite. Jogo à noite, tá hein? maluco? Eu vou embora. Eu não termino, não. Mistérios, Eu simulo ali Uma lesão? Uma lesão. Você tem medo dessas coisas? Tenho medo. Ah, mas não atinge não pega não. Assombração, essas coisas? Já tive mais medo. Não é medo, é receio.
Tá bom. O Fábio de Jaguariúna, mais uma cidade. O Bruno tá lá em Birigui acompanhando a gente. Vale também. Birigui, Tá terra certo. de Reinaldo Gianecchini. A Beth de Valinhos mandou, aguardando ansiosa a nova música do Pio. Ei, A o Pio tem um Beth é a fã-clube. presidente do fã-clube do Rafael. Ela é. A Beth é a fã número 1 do Pio. Essa Não é essa a graça. antiga. Essa é do. Essa é a. Essa é a trabalho anterior. Essa Trabalho é a anterior. detalhes do Roberto Carlos, Isso. entendeu? Pro Rafael Pinto. E depois nós temos a nova música no fim do programa, hein? O Carlão de Freitas está recebendo aqui uma chamada. A Daisy, Daisy, de São Conrado. Carlão, tô esperando você lembrar de mim. Vou aguardar então, né? Isso aí é Até o conversa fim do mole, programa isso dá, aí. né? Acho, não sei. Ó, eu vou te passar. O final do telefone dela é 32. 32. Depois você dá uma olhada aí, cara. 32. Você já foi em São Conrado? Certo. Não, São Conrado não. Meu pai já tem um condomínio aqui em Campinas que chama Caminhos de São Conrado. Vai saber se não é do condomínio. Não, porque Quando nós não tivemos força pra ter uma casa. Só o terreno, casa lá não. O Eliel, põe o loop pra dançar Metallica. Não, aí não. Cara, Metallica. Metallica é pesado, hein? Oh. Mas vamos tentar. O comando técnico Antônio Lupe. O comando técnico hoje é de Elton Grimaldi. O comando do streaming, meu caro Fábio Scheibe. É do grande Daniel França, que ganhou 1 milhão nesse final de semana, viu? Como assim? Pra ele. Ele tem história aí. E ele veio trabalhar depois de ganhar 1 milhão? Ô, louco. O cara Mas tá ele tá com uma podendo, viu? vestimenta diferente hoje, hein? Ele tá com social, fez a barba. Tem coisa estranha. Mas é aí. que hoje era aquele exame periódico, não é? Do coração, né? Exame médico, ele veio desse jeito. Tem que ser assim. Ó, o ouvinte aqui, ó, mais um de uma cidade diferente. O Richard de Americana. Eu só mandei mensagem porque quero ver o Lupe dançando El Chan. El Chan é bolo. Olha aí. É o Tiandá. É o Chan da. Ó, 991869070. 40 cidades diferentes. Antônio Lupe vai dançar ao final do programa. E o Richard Rios tá indo embora, viu, Carlão? Já, vai embora. Vai Tá pro indo Palmeiras. embora, vai pro Palmeiras. O Bom Palmeiras. jogador. Ele vai trocar só de Guarani, né? Ou não? Olha. Eu prefiro. Não é? Me inclua fora dessa. Não, mas o Lupe que trouxe isso Não na fui reunião eu, não. de pauta. Não fui eu, não. Eu já vou dançar no final. Essa daí é coisa do Fábio Chay. Pô, eu não lembro quem trouxe na reunião de pauta que ele ia trocar de Guarani, mas agora eu tô entendendo vocês. Meu Deus do céu. Elton Rapidinho. Grimaldi, depois que o Lupe... não. Vai, Lupe. Não? Não, eu pensei que tava aqui a capacidade do público, mas ainda não achei. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Ei, você que me escuta aí, você sabe do que o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, o PAES, é capaz? O PAES é capaz de criar quase 15 mil novas vagas de emprego, de reduzir os impostos e a burocracia para você empreender, de incentivar a construção civil em todas as regiões e de tornar a nossa cidade ainda mais competitiva. O Programa de Ativação Econômica e Social é capaz de fazer Campinas andar na velocidade que ela merece. Com o PAES, a gente pode mais. Prefeitura de Campinas. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Apresentação:
Eliel Almeida. É comigo, hein? De volta com o nosso Arena CBN. Boa tarde, amigos do Arena. Estou indo pro trabalho a pé e dando risada com vocês. Manda o Lupe dançar o Tigrão. Tigrão é bom, hein? Nossa, lembra daquela? Quer dançar, quer dançar. Não tem problema não. Agora Metallica e a daquela música que você citou no começo, eu não vou não. Não vai? Não. Tá. Nova Odessa, o ouvinte aqui mandou um avante palestra. É engraçado que as pessoas às vezes acompanham a gente no YouTube ou até mesmo no ônibus, né, na rua, e vai dando risada sozinho, o povo acha o bobão ainda. Mas fica tranquilo, você não está sozinho. Nós mesmos rimos de nós mesmos quando chegamos em casa. Ninguém entende nada. Por que você tá rindo? Ah, tô rindo. Às vezes você tá na discussão pesada lá. Tem ouvinte mandando áudio, né, Elton? Vamos ouvir aí. Boa tarde, CBN. Boa tarde. Aqui é a Lara, eu sou de Campinas, mas trabalho em Itatiba, então agora estou ouvindo vocês em Itatiba. Vale? Já vale. Vale. Itatiba, claro que vale. Ela é de Campinas, mas ela trabalha lá. Ah, Itatiba. Claro que vale. O Edilson Alves de Hortolândia. Macarena. Macarena é uma boa pra dançar, Lupe. Macarena Macarena. Pode ser. Macarena é boa. Tem mais um aqui. O Lupe deveria dançar Mamonas Assassinas. O Flávio de Campinas. Mamonas. Pode ser também. O Caio de Jundiaí. Jundiaí. Aliás, eu conheci uma amiga minha. Um abraço pra Camila. Ela namorava um Caio. Ela é tão apaixonada, os dois ficaram noivos. Só que aí ela acabou separando do Caio. Umas coisas erradas aí, uns negócios. Só que antes, numa declaração de amor, ela tatuou o nome dele. Ai. E aí ficou no punho, né? Caio. Ai. E aí ela foi no tatuador querendo tapar, né? Tirar aquela tatuagem. E aí o tatuador falou, Camila, vamos fazer diferente. E aí ele continuou a frase. Caio, vírgula, mas logo me levanto. Boa, aí sim, foi bem o tatuador. Não, e é fato verdadeiro isso, não é zoeira não. É. E você vê que às vezes tem uma saída pra tudo nessa vida. Boa. Eu tô aqui. Boa, obrigado. Não foi piada não. É sério, essa é sério. E é menos trabalho, né, Léo? Porque falam que cobrir tatuagem dói, ou uma tirar, barbaridade. né? Dói demais. Ó, só pra gente Reginaldo colocar de Limeira, mais uma cidade diferente, Limeira. E tem o outro aqui, ó, Laranja. Lupe vai dançar o Waka. Essa é boa, da Shakira. Boa, essa é da Shakira, Copa de 2010. Um abraço pro Piquet também, falando em Shakira. Ó, o ouvinte tá aqui brigando com a gente, o Zé Carlos. Por quê? Tá falando, vocês estão divulgando fake news. O estádio não está liberado para 25 mil pessoas. Calma, a gente vai explicar. Então explica pro ouvinte. O estádio possui capacidade para 26.500 torcedores. O Barão de Serra Negra. Total. Porém, todavia, entretanto, a Federação Paulista de Futebol, com sua equipe técnica e de engenharia e segurança, liberou o estádio para receber 18 mil pessoas. Entendi. Então, não tem chance de termos 20 mil no quinzão. Não. No Barão, né? Mas teremos próximo, né? Porque se somar o pessoal da imprensa, de staff, os 22 jogadores, talvez chegue, né? Isso. Mas hoje... Hoje não. O estádio cabe 26, mas a federação libera 18. Se somar o povo que fica atrás do cemitério, passa de 18. Libera a capacidade. Vamos mais um ouvinte que mandou áudio pra gente aí. Boa tarde, Léo, beleza? Opa, bom? 6 milhões, estão falando que é pouco, né, pelo Rios. Porque o Guarani não pede uns jogadores na negociação. O Palmeiras tem jogador pra dar, vender, emprestar. Boa, também acho. Podia pegar, por exemplo, o Rony. Tá fazendo nada lá. O Dudu não marcou um gol esse ano. Tá em crise no Palmeiras. O Hendrick. O Hendrick, 16 anos, tá juvenil ainda, trazer. Você não acha que dá não, Heitor, pra pedir uma quirelinha de volta lá pelo Richard Rios? Tudo vai depender das negociações, dos valores envolvidos. Eu acho que nesse momento não vai entrar jogador, mas sem dúvida nenhuma. Óbvio que esses nomes o Palmeiras jamais abriria a mão, mas pela quantidade de jogadores que o Palmeiras tem à disposição, vale a pena uma análise ali aprofundada por parte do Departamento de Futebol do Guarani para tentar uma peça ou outra. O Heitor, sabe quem que eu pediria? Aquele terceiro goleiro do Palmeiras que é muito bom e não joga. É Vinícius Silvestre, não lembro o nome dele. Jogou na ponte. Isso. Mas o Guarani não tá precisando de um goleiro? Tá precisando. Pediria o rapaz emprestado até o fim do ano, pelo menos, pra jogar uma Série B, ter visibilidade, ser titular num time de Série B. Poderia ser uma sombra pro Tony, né? Então. Algum zagueiro, titular, né? Um zagueiro, já que o Castan saiu, né? Algum zagueiro. O também, Renan ainda é do Palmeiras? O Renan que tá no Bragantino ou foi rescindido o contrato depois daquele acidente? Não, ele rescindiu e foi pra Arábia. Foi pra Arábia. Mas tem um detalhe.
Pois não, Fábio. Você falou do Rony aí, o Rony tá aprontando na seleção brasileira, hein? Tá, daqui a pouquinho você fala do Rony, vamos continuar. Quem que o Palmeiras poderia trazer Não, o Guarani poderia trazer do Palmeiras. Então, eu sou um pouco receoso em relação a essa questão de colocar jogadores que podem ser incluídos no negócio. Você não é a favor desse sistema de trocas? O Heitor vai até me ajudar. O Bidu, quando foi negociado com o Corinthians... Matheus Bidu. O que foi, na época, não de forma oficial, mas a gente apurando isso, as informações acabaram batendo, que o Corinthians pagaria um percentual pelo Bidu e poderiam vir 2 jogadores do Corinthians emprestados ao Guarani. Até agora nada, né? Se não me engano, não veio nenhum jogador do Corinthians envolvido na negociação. E o elenco do Palmeiras, até uma crítica que é feita, né? A falta de reforços, o Abel fala que é um elenco curto. Então, para liberar jogadores do Palmeiras para incluir na negociação com o Richard Rios, só se fossem jogadores da base do Palmeiras. E o Guarani já teve experiência ruim com o jogador da base do Palmeiras, né? Veio o Alanzinho aí, Alan se machucou, foi embora, já queria ir embora antes. Não sei, eu fico meio assim com o jogador da base de time grande, porque como eles têm um contrato longo com estas grandes equipes, eles vêm aqui... Você lembra aqueles 345 jogadores do Corinthians que jogaram na ponte? Você lembra do aqui? Gabriel Vasconcelos? Meu senhor, que... Nossa... Matheus Cassini, né? Nossa, boa, Heitor. Pelo amor de Deus, mas então, não teve um que deu certo. Eu não gosto dessa questão de envolver jogadores, principalmente quando são jogadores da base desses clubes. Acho que o que deu mais ou menos certo foi o Maicon. E ainda não foi tão bem. Quando ele voltou pro Corinthians, ele voltou bem. Não, o meinha do Corinthians, canhotinho. Mas eu acho que a prioridade do Guarani no momento é tentar conseguir o máximo possível de dinheiro com o Richard Rios, né? E na outra negociação que você vai falar aí também, Heitor, o Jamerson, o São Paulo queria incluir jogadores da base, né? 4 jogadores da base, né? Então compensa. Se você for parar pra ver, compensa. Aí desvirtua um pouco, né, pro Guarani, né? O Elton, pode do propósito. Coloque esse último que eu te mandei, por favor, porque o ouvinte tem um palpite interessante, hein? Quer ver? Boa tarde, rapaziada da Arena. Tudo bem? Tudo. Vai, meu Eu sou palmeirense. Nessa negociação aí, primeiro que por mim não teria negociação. Não compraria o Richard. Tá. Mas já que querem comprar... A Leila quer. Acho que o Navarro cairia bem, hein? No Guarani? Quem sabe o Guarani não quer pagar o salário do Navarro. Mas tá devagar também. Navarro podia vir embora. Tá fazendo nada lá mesmo? Mas tá numa vontade, hein? É quinta, né? Quinta, já pode, à noite, né? Já pra terceira, tá na terceira, já tá tirando o pé. O Navarro do Palmeiras cairia bem no Bugre, hein? Cairia bem. Mas tem um Bruno Mendes. Mas acho que ele não... E é uma outra realidade financeira também, né? O Navarro, você acha que o quê? Não, o Navarro deve ganhar uns 300 pau. Não, ganha 30 mil no Palmeiras. A realidade do Guarani não tem condição de arcar com 30% do salário do Navarro. Mas o Navarro deve ganhar 30 mil, Heitor. 30 foi só o bichinho. Eu acho que o Eliel ficou pra trás nessa evolução do futebol. Aliás, já dá problema lá, aviso da televisão. Parece que 30 alguém mil, na redação ele pode. Talvez ele ganhe 30 mil mesmo, por semana, provavelmente. Vocês estão valorizando o futebol. Olha como o futebol tá maluco, velho. Com todo o respeito aí, Rafael Navarro, cara. E é por aí mesmo, 300, 400 mil. Eu tenho um pensamento que existem jogadores de Série A, jogadores de Série B, jogadores de Série C e de Série D. Sim. Alguns jogadores de Série C jogam na Série B? Jogam, mas com dificuldade. Jogadores de Série B jogam na Série A? Difícil, mas às vezes dá pra emplacar. O Rafael Navarro, na minha opinião, é um excelente atacante pra Série B. Nossa, o ouvinte mandou que o Navarro deve ganhar 500 pau na onde, gente? Não, 500 acho que não chega. Aí não, se o Navarro ganhar 500 mil, pelo amor de Deus. 500 mil eu acho muito, mas eu chutaria entre 200 e 300. Se o Navarro ganhar 500 mil, eu ganho 25. Mas... Não, pera. 4 horas e 27 minutos. Fala do Rony. O que o Rony tá aprontando na seleção brasileira, Fábio Scheibe? Uma especialidade que já virou rotina para ele, né? Hoje no treino da seleção brasileira, apesar de as imagens serem proibidas no treino, o repórter lá que cobre a seleção brasileira, o Arthur Quesada, da TNT Esportes, relatou que o Rony meteu um golaço de bicicleta no treino, que ele já tinha feito contra o Fluminense, tinha feito na Libertadores aí, que ele treina todo dia e na seleção tá aprontando as bikes também, viu, Eliel? Ele fez gol de bicicleta no treino? Exatamente. Meu Deus.
O Rony tá imparável. Sem dúvida. O Rony que é um baita jogador, viu? Eu gosto do Rony. E digo mais, o Palmeiras sem o Rony é 130% do time. Mas ele joga a final, né? Não tem nada de nenhum problema. Absolutamente ele joga a final. Ai, lembrou do pastel que a gente comeu. Nossa, rapaz, tinha nada, absolutamente nada de recheio. Pô, vocês foram almoçar, meteram um pastel pra dentro? Ah, mas quem não Nossa, ele foi ainda, ele me levou ainda, eu sempre vou ali na Maciota, né? Ele me levou numa vontade hoje. Sabe bananinha milanesa, aquela que a gente comentou na sexta-feira passada? Pegou bem no rim. Eu acho que eu devo ter comido umas 27 bananinhas na milanesa. Tá até agora. Hoje você fez 10, amanhã vai ter que fazer uns 15. Não, amanhã eu vou ter que dar aquela forçada na subida, porque olha... Ele deu um sério prejuízo pro encanamento. E aí eu fui, aí tinha um pastelzinho bonito, rapaz. Eu peguei o pastel, mas sabe quando você morde com vontade? Aí mordi. Vlop! Sabe o que tinha dentro? Nada. Um dente chegou a tocar no outro. Na hora fez tal. Eu falei, que é isso, ô Lupe? Ele falou, o pastel que você me deu. Mas foi gostoso, tava gostoso, né? Hoje lá. Tava legal. Quer dizer, já não tava bom também. A gente só não foi no Massa Show, né? É, hoje não. O Guarizo indicou a massa aqui pra gente. Falou, vai lá, melhor lugar do mundo. Parecia uma sopa. A massa de Deus me livre. Bom, 4h28, mais ouvinte pra falar com a gente. Vamos lá. Nós temos a nova música. Ô Carlão, aí é você. Além de Birigui, lembrar do Gianecchini, vamos lembrar do Bandeirantes Esporte Clube, do Beck, né? Você deve lembrar desse timão aí, cara. Infelizmente a gente não tá muito bem não, mas já foi um baita de um time, hein? E estamos voltando. Se Deus quiser, vamos voltar. Você sabe que eu já fiz jogo em Birigui, né? Aliás, tem uma camisa bonita, listrada. Hoje é a 3. É a 3. Luciano Gigante, né? Luciano Gigante fez história lá. A minha primeira transmissão foi em Birigui. Longe, hein? Longe. O repórter passou mal e aí eu tava lá de alegre. Sobrou. Colocaram eu, mas a minha primeira transmissão esportiva na vida, salvo engano, em 2003... Deve estar para completar 20 anos. Vou até pesquisar quando foi, mas foi em Birigui. Você tem ideia como é que faz tempo? O Enzo Reiani não tinha nem nascido. Não tinha menos de um ano. Tinha um ano, verdade. Bandeirantes e Ponte caíram em 87 no Paulistão. Depois em 88 eles voltaram. Já matou o sarcófago do dia, já. 87. Eles em 88 ninguém gostava de jogar. Eu posso marcar esse palpite dele aqui já? Ninguém entrou em campo contra a Ponte, contra o Birigui, o Bandeirantes de Birigui. O Pio mandou aqui, o ouvinte também, aliás, o ouvinte mandou a informação e colocou assim, vocês são bom mesmo. Pensando o quê? Show. Não somos Bayer, mas já sabe, né? Na época o Colorado fez uma proposta oficial, mas ele acabou optando por fechar com o Palmeiras. O salário do jogador não é considerado alto. O Rafael recebe no Palmeiras 300 mil mensais. Aí, cara. Com 300 mil eu resolveria 10% que eu tô devendo hoje. Cara... 10%? 10%. Do que você tá devendo hoje. É, porque situação... tem a questão... Minha situação é até triste, que eu tava atravessando a rua aqui no centro... Música de tristeza, maestro. Eu tava atravessando a rua aqui no centro, e aí tinha um rapaz, um carroceiro, com um cavalo, pegando papelão, e aí ele falou assim pra mim, você não tem um trocado pra me ajudar? Aí eu falei, rapaz, comecei a contar a minha história, você não tem ideia, o cavalo chorou, velho. Essa é sensacional, velho. O cavalo chorou. Tava olhando, o cavalo tava assim, ó. Por falar nesse... E o cara me deu 50 centavos aí. Nos personagens da região central, o nosso... Meu senhor, vocês são malucos. O nosso Carlão de Freitas é fã de um. Põe mais um áudio aí antes do Heitor. O Heitor ficou ouvindo a gente só na expectativa, né? É legal acompanhar o Heitor, pra quem tá no youtube.com. Eu acho que ele tá no Google vendo modelos para amanhã. Porque hoje ele tava... Hoje ele tava lindo. Todo o orçamento... Olha, eu tenho muito sentimento pelo Brambila, pela Natália Assis... e pela Idaiana, porque todo o orçamento de camarim da IPTV foi com o Heitor essa semana. Coisa linda. 90% da verba, o Brambila chegou lá, o pessoal falou, não tem terno pra você esse ano. Dá uma segurada, Brambila. Espera um pouco, o Heitor agora estamos gastando com o Heitor. Mais um ouvinte, por favor, Elton. Ô, Eliel, vale duas cidades? Vale. Opa. Porque no caminho de volta pra casa eu pego aqui Engenheiro Coelho e Mojimirim. Vale. Se valer duas cidades, bota mais duas aí pra conta. 17 com essas duas. Até mais. Valeu. O deu repórter já ou ainda não, Elton? Eu sou rei em perder repórter. Vou perder mais um. Lá em Ribeirão eu perdia todo dia. Então dá mais um. Vamos esse. Salve CBN, aqui é o Vitor de Paulínia. Ô, Vitor. Eu acho que o Lupe tem que dançar o Vira. O Vira é bom. Em homenagem ao Bebel Ferreira.
O Vira é bom. Quem é esse Bebel? Aquele... Bebel, pô. É o Bebel Ferreira. Mas não do Mamonas Assassina. O Vira tradicional. Tem o Roberto Leal, Vou mais um? Roberto Leal. Pra gente aí. Galera da CBN. Opa! Aqui é o Antônio Wilson aqui de Campinas. Wilson! 6 milhões? Que é o Antônio Wilson aqui de Campinas. Opa, passou o rádio, pra dançar conga, la conga, conga da Gretchen. Mas você vai me comprometer lá em casa. Mas essa é dançando, hein? Ponte Preta vai subir. Boa! Nós vamos ganhar do 15 aqui de 3-1. 3-1. Volta. Antônio Wilson. Nome de árbitro de futebol, né? No apito, Antônio Wilson de é. Souza. Nome de árbitro de futebol. Muito bom. Se encaixa. Se encaixa. Bora, CBN. Partiu Piracicaba no sábado. Peterson. Olha lá, o Peterson. Lá na arquibancada, manda. Aliás, uma das brincadeiras mais legais que eu já vi, retorno de audiência imediato. O Carlos Cabela fala assim: você que tá aqui no estádio da Ponte Preta, pisca aí a lanterna do celular. Contra o comercial. Cara, foi lindo, hein? Muita gente piscando a lanterna do celular. Foi incrível. A audiência da CBN nas transmissões esportivas é algo assim, Lupe, que me faz arrepiar. E o Peterson que mandou mensagem, acho que é o Peterson, segurança da ponte. Não sei se é. Ele conversou comigo, ele tá lá todos os dias nos jogos. Ô Peterson, se for você só me dá um joinha aqui, porque a gente podia lançar um desafio, porque o Peterson, assim, ele assusta, assim, quando você vê. Não, mas pela foto aqui tá com chassi de grilo, não é ele não. Deixa eu ver. Não, pela foto aqui não é ele não. Deixa eu ver. Aí, ó. É ele sim. Não é. Não, mas isso aqui é forte, é um armário? É ele sim. E vou até pro repórter CBN depois. Isso aqui é um armário? Dele com o Fábio Scheib. Deus me livre. Arena CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de março de 2023. O senador Sérgio Moro disse que o presidente Lula não tem decência por ter dito desconfiar que o plano para sequestrar e matar o ex-juiz seria uma armação. Ele disse que espera uma retratação e que, se algo acontecer a ele e à família dele, o presidente terá responsabilidade. As declarações foram dadas à CNN. Em agenda no Rio de Janeiro, o presidente citou a desconfiança e disse que não vai atacar ninguém sem ter provas e que vai ser cauteloso e ver o que aconteceu. Interlocutores de Lula avaliam que a fala acabou colocando em xeque a atuação da Polícia Federal e deslegitimou a tese de uma atuação independente na operação feita para proteger um senador de oposição ao governo. A Receita Federal vai abrir amanhã a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de março. Os dados estarão disponíveis a partir das 10 da manhã. Serão contemplados mais de 94 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. A consulta poderá ser feita na página da Receita na internet. Se o contribuinte encontrar alguma pendência na declaração, poderá retificar o documento. O 9º dia de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência na França reuniu mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. O balanço foi divulgado pelo Ministério do Interior. A movimentação é contra a decisão do presidente Emmanuel Macron, que aumenta a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Os manifestantes chegaram a bloquear o acesso a um terminal do principal aeroporto do país. E viajantes tiveram que chegar ao local a pé. O recorde de mobilizações foi registrado no dia 7, com 200 mil pessoas a mais. No horário de Brasília, 4h37. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h37. Mário Quintino já com a gente. Cortou o cabelo, deu um talento. Tá revigorado pro fim de semana. Quinta-feira, né? Na quinta-feira já pode. Aliás, Mário, você é de Santo André, né?
Eu nasci em Santo André, mas vivi a minha vida toda em Mauá, Eliel. Então conta mais 2 cidades aí, Carlão. Não. Conta mais 2 cidades aí pro Lupe dançar. Claro que vale, Santo André e Mauá, tá valendo. Vamos contar mais algumas, então, pegar todas as siglas ali, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Pronto. Passamos a régua. Aí, ó, é isso, vamos incluindo aqui. Agora, por falar em cidades, e os ouvintes que estão querendo chegar ou sair das cidades aqui da nossa região metropolitana, hein, Mário? Eu trago uma informação, Eliel, importante para o nosso ouvinte que segue na Prestes Maia, inclusive agradecendo a participação dos nossos ouvintes que comentaram sobre uma lentidão na Prestes Maia já na chegada para Santos Dumont. Ainda tem lentidão nesse trecho, então atenção, você que sai da região central, vai acessar a rodovia para seguir em direção de Indaiatuba, inclusive na Santos Dumont. A movimentação é intensa em direção de Indaiatuba, principalmente na altura do Ziel, aqui em Campinas. Vale a gente destacar também a situação da rodovia Dom Pedro. Mais cedo nós trouxemos informações sobre obras na altura de Atibaia. Essas obras já foram finalizadas, nosso ouvinte encontra boas condições nesse trecho, mas aqui em Campinas já tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, então atenção aí pela Dom Pedro. Eliel. Perfeito, já você retorna com um novo visual também dentro do nosso ponto final, Mário. Obrigado. Abraço, até já. Na Sky, sua rotina fica mais divertida e tem mais. Com o Sky pré-pago, você não paga mensalidade e escolhe recargas de 3, 7, 15 e 30 dias. A partir de R$ 9,90. Ligue já 3003-8522. Sky, a gente se diverte juntos. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. 4 horas e 39 minutos, hora da gente falar de vôlei aqui no nosso Arena CBN. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Todos se lembram da polêmica do julgamento do STJD do vôlei em relação às punições impostas a Anderson e Darlan do SESI, que xingaram o árbitro em uma partida da Superliga, em relação à punição imposta ao Central Lopes, que agrediu o jogador Paulão da equipe do Minas. Na época, 4 jogos de suspensão para o Darlan e para o Anderson e 3 jogos para o Lopes, sendo que, teoricamente, a agressão era muito pior do que os xingamentos. Ontem o STJD mudou de ideia, Darlan pegou 1 jogo, Anderson 2 jogos e o Lopes foi mantida a punição. 3 jogos já cumpridos. Ele está liberado para atuar na Superliga, Eliel. Aliás, nenhuma punição, obrigado, viu, Pio, fica como ela é definida nesse país. Seja no vôlei, seja na área criminal civil, qualquer uma, né? É definido, fulano pegou tantos jogos, depois recorre. No fim ele vai ter que fazer uma pena de limpar a quadra somente. Enfim, né? Eu acho que enquanto as punições não são exemplares, as atitudes dentro de quadra ou até mesmo de campo e por aí vai, não são corrigidas. A punição, ela não é por pura e simplesmente gerar um ato ou algo de punir uma pessoa de maneira espontânea. Não. É algo que deveria ser disciplinar. Ou seja, você errou, você vai ser punido. Mas se daqui a pouco você agredir uma pessoa se torna apenas 2 jogos... Sabe aquela frase que eu não gosto de falar, de o crime compensa? O ato falho, às vezes, de você perder a cabeça e atingir o seu oponente dentro de um campo de futebol, de uma quadra, daqui a pouco vai compensar para os atletas, né? Precisa ser revista essa questão, apesar de que sei que todos são e devem ter o direito de defesa, mas neste caso acho que a gente pode analisar melhor o exemplo que um esporte olímpico está dando em relação às novas gerações que estão surgindo aí.
No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. Educação de qualidade transforma a vida do Thomas, de uniforme novo e autoestima renovada. A da Duda, que sonha em ser engenheira e tem aulas de robótica. A vida da Luísa, com sua escola bem cuidada e acolhedora. A do Bruno, com alimentação saborosa e nutritiva. A de quem vive na região do Nossa Senhora de Fátima e agora tem uma nova EMEI pertinho de casa. São alguns exemplos de como a educação em Hortolândia está se transformando para transformar vidas. Prefeitura de Hortolândia. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. A nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer mais. Além da exclusiva suspensão traseira Multilink, que garante mais estabilidade e conforto, ela tem DNA japonês e menor custo de manutenção da categoria. Garanta sua nova Nissan Frontier 0 km de R$ 267.690 por até R$ 232.690 com taxa zero. Visite uma concessionária Nissan e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h44. Sossega, Elton. Nós estamos aqui já nos preparativos para a dança do Lupe. Chegou no número... Estamos com 27 cidades, Antônio Lupe. Pediu 40. Pedi 40. Aliás, vou pedir agora para os ouvintes, pelo amor de Deus, se você está numa cidade aqui da região, 991869070, utilize o código de área 19, porque estamos na região metropolitana de Campinas. Antônio Lupe vai dançar Macarena ao final do programa. Dançou muito essa música? Eu? É. Não é da minha época, não. Você é mais novo, né? Eu dancei ragatanga. Quem tá no YouTube? Fábio Chaive dançando. Fábio Chaive tá no YouTube, hein? Tá no YouTube, hein? Fábio tá. Que isso, hein, Fábio Chaive? Boa. Sumiu agora. Eu dancei ragatanga. Você dançou ragatanga? Aí eu já tava mais tiozão, mas o Macarena eu dancei. O Heitor dançou ragatanga. Opa, ragatanga, Macarena. Macarena é só agora na nova geração, mas já mamada. Aí vai até... Enfim. Macarena, Fábio Chaive. Já dançou, Fábio Chaive, Macarena? Claro, muitas vezes. Várias celebrações, né, casamentos, aniversários. Boa. Sempre me divertindo. Bar mitzvah, velório, tudo o Fábio Chaive dançava. Esse é o pé de valsa. Ó, 991869070. Manda aí pra gente a cidade que você tá. Estamos em 27 cidades. Queremos chegar a 40 cidades pro Lupe dançar. 27, provavelmente? Eu não vou ler todas agora de novo, Tô falando, né? Esse aqui é igual o sarcófago. Os caras dão um jeito de tentar burlar as regras do jogo. Por falar em sarcófago, vamos abrir ele mais cedo hoje. Mais cedo hoje? Então vamos lá. Hoje vai que eu já vou dar o Google aqui. Então vai. Quero ficar pronto. Você pode encostando. Vamos tentar não só vou hoje. fazer isso, cara, porque eu não vou aceitar. Não adianta. Não vou acertar, quer dizer. Então vamos lá. Vai. Ô Elton, por favor, abra. É Ponte Preta hoje. Você que tá falando. Não, mas você tem que falar. Quem que é quem? Eu vou falar só o estádio. Não pode. Não, aí é impossível acertar, Antônio. Amistoso. Já sei de quando é. Moisés Lucarelli. Já sei. Falei, ó.
A Ponte Preta... Ele já tá com o dedinho prontinho ali pra digitar. Dedo nervoso. Eu vou te mostrar que eu tô com... Eu sei de quando é esse. Deixa eu ver. Não, mas eu não vou deixar você ver. Não, eu vou acertar. Deixa eu ver. Eu vou acertar. Não, vai lá, pode ir. Deixa eu ver. Não, eu vou fechar, hein. Deixa eu ver. Olha lá, antes de eu falar, você já sabe como é que... Eu vou deixar aqui no chão, mas vai, pode ir. Tá ficando sem regra esse quadro. Vai, fala o seu time aí de 1952. A Ponte Preta enfrentou o Bom Sucesso. Bom Sucesso do Rio de Janeiro. Na época se escrevia com tudo junto. Não é da minha gestão esse amistoso. Ponte Preta venceu por 4-1. A Ponte Preta tinha o Armando. Nossa. E o Bom Sucesso tinha o Saladuro. Cara do céu. Aí. Estranho esse nome, né? Porra, apelou, hein? Quer ganhar mesmo, hein, Lupe? Não, essa ele vai ganhar. Hoje ele ganha. Tá louco. Bom Sucesso, amistoso. Armando, velho. Não vou mostrar. Pode ir pra lá. Não vou mostrar. Tá todo mundo pesquisando. O Eliel já foi no site que tem todos os jogos. Eu não tô pesquisando, eu já sei de quando vou começar a falar, não vou falar o adversário. Vou falar o jogo da Ponte. Eu já falei pra você, o meu jornal tava aberto aqui, mas eu não vou falar. Não, esse é difícil. Eu vou começar com você, Heitor Esmeriz. Cara, Armando. Esse aí você vai ganhar, não vai ter como. Não, o Eliel já vai acertar, ele estragou tudo. Ele tá com o jornal aberto ali. A única dúvida quer dizer, a única pista é o Armando, né? Não, tem o Saladuro do Bom Sucesso também. Historiador beleza, do Bom Sucesso, Heitor Esmeriz. Né? Seria o Armando Reganeschi ou não? Ô, Heitor, infelizmente, cara, a gente não vai poder ajudar. Não? Não. Tá bom. Eu vou levar, porque o que eu me lembro, o Armando é o Armando Reganeschi, que passou pela Ponte Preta... Década de 70, eu vou em 1976. 76? Posso ir? Não. Não, eu quero ir. Eu vou. Eu tô com o Heitor. Eu vi esse jogo hoje. E eu falei antes de começar o programa, lembra? Lembro. 77. Ele é o 1977. E aí, Carlão? O Carlão mata. Cara, a dica é muito pobre. Se você quiser, eu posso te falar muito outro jogador do Bom Sucesso. Do Bom Tinha Sucesso. Tinha o Saladuro e tinha o Urubatão. Urubatão mais fácil. Agora, Urubatão aqui do interior. Não, ali é litoral, que chama Cubatão. Esse é Urubatão. Não, sim, né? já Urubatão, Calvo Nunes, né? Cara, eu vou na do Heitor também, mas 76 eu acho que é muito moderno. Eu vou 67. 1967. Fábio Scheibe. Eu provavelmente vou falar um pouco antes disso, que esses nomes assim são daquelas épocas mais antigas, assim. Me remeto à Copa do Mundo de Brasil de 50, de 58, deixa eu pensar. Nessa época de 50, 1952, sei lá. 52. 1952. Você vai de 77, Léo? Eu vou manter, eu não vou mudar não. Então vamos lá. Estádio Moisés Lucarelli, dia 23 de março de interrogação. Vamos ver se o ouvinte mandou aqui. A Ponte Preta entrou em campo com... Neném. Aí, velho. Bruninho, Stalingrado, Manuelito Stalingrado e Armando. Tá em todas também. Raul Dias, Inglês, depois Rodrigues, Isabelino e Sabará, Atis e Lousolinho. Del Débio era o técnico da Ponte. O Bom Sucesso entrou com Ari, Flávio Elias, Valdir, Urubatão e Gilberto, Lusitano, Malinho, Saladuro e Gringo, Hélio e Hernani. Nossa. Gentil Cardoso era o técnico. Heitor Esmeriz falou 1976. Mandou a bola lá na Lua. Longe. Eliel falou 1977. Se o Heitor mandou na Lua, eu mandei em Marte, então. Mandou em Marte. Acho que a gente podia fazer suspenso com os dois últimos. O Fábio Scheibe chegou mais perto, eu acho. Tem chance. Você quer que espera? Ninguém mandou aí? Para. Ouvinte, nós vamos pro intervalo. Bom Sucesso e Ponte Preta. Quando foi? Ponte 4-1 amistoso. Se o ouvinte mandar, a gente põe aqui também. Antes, vamos pro intervalo, Elton, por gentileza. Arena CBN. Muito mais
mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music. No primeiro final de semana tivemos fortes emoções, mas a festa ainda não acabou. Dia 24, sexta, Luan Santana, Ícaro e Gilmar. Dia 25, sábado, Matheus e Cauã e Denis DJ. E mais, montarias em touros pela Liga Nacional de Rodeio, valendo vaga para Barretos 2023. Limeira Rodeo Music, resgatando tradições. Beba com moderação. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próximo a CPFL. No trânsito, escolha a vida. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h54, de volta com o nosso Arena CBN. A gente estava aqui em dúvida em relação à situação do sarcófago. O ouvinte mandou aqui 1961. Acho que não é. Como é que ele chama? João Carlos. Bom caminho. João Carlos? Isso, 1961. Também. João Carlos, 1961. Eu acho que não é, né? Não sei. O Heitor eu já falei que não é, né? Não, já falou que eu também. O Carlão falou 67. Isso. É. João Carlos, você errou, tá? 61 não é. Vixe, então o Carlão errou também. Parece que ele treinou a ponte, né? Em 76. Não entendi, Heitor. Não, eu fiz uma confusão aqui. Eu falei que poderia ser o Armando Reganeschi, mas o Reganeschi foi treinador da ponte na década de 70. Então, por isso que o meu chute foi longe mesmo. Foi longe hoje. Você tá numa fase ruim, Heitor? Você já foi melhor nisso aqui, hein? Mas sabe o que é? Você tem que se aproximar mais do cara que apresenta o programa. Porque quem tem moral com o cara que apresenta, ele manda informações pelo WhatsApp. Claro que ele não, destrói cara. O quadro. O claro quadro é legal não. por quê? Porque ele causa ali e tal. Mas aí o Eliel, ele fica a tarde inteira. Outro dia eu vi ele numa reunião importante. Ele tava com um notebook na reunião e o outro aqui, ó. Jornal, Acervo Folha. E buscando jogos. Não faço isso não, cara. Não. Por quê? O Fábio Scheibe acertou? Calma, o Carlão falou 1967. Longe. Fábio Scheibe, você disse que ano? 1952. Você quer mudar ou não? Não, olha lá, ele não consegue, ele desliza. Eu conheço o Fábio Scheibe, não é de hoje. Linguagem corporal. Mesmo burlando as regras do quadro, Fábio Scheibe, você acertou! Aê! Mas por que ele burlou as regras? Eu não entendi. Depois você paga os bombonzinhos lá, você traz pro Eliel, pra ele mandar pra você pelo WhatsApp. O rapaz não tem direito, então, de acertar, é isso? Hoje não, aquele que a gente tinha combinado pra Adriana acertar e ele estragou tudo, tudo bem, mas hoje não. Mas eu não mandei nada. Você quer ver a conversa com o Fábio Scheibe? Você vem aqui ver, não tem nada. Mas eu falei isso na hora que saiu pro break. Deu tempo de você apagar os registros. Meu Deus. Ô, Lu, você está muito conspiracionista, cara. Opa, Elton, você pode fazer a graça pra mim, por favor? Obrigado. Parabéns, Fábio Scheibe. Parabéns. Pelo amplo conhecimento, né? E piorando o trabalho de pesquisa aí pra você descobrir. É igual palpites, Lucas. Você acha que eu tenho cola dos palpites? É verdade. E aqui o Fábio Scheibe colocou um ponto importante. Ele é o único que tem acertado os palpites. Todos. Inclusive ele cravou que o Água Santa passaria nos pênaltis. Ele cravou o resultado do Palmeiras diante do Ituano. Não, o Ituano. Entendeu? Então o Fábio Scheibe tem alvará pro que ele tá falando. Ele é o da ponte comercial. Quem sobe, ô Fabião? Ponte ou 15?
Ponte Preta com o pé nas costas. Ah, é? Nossa, mas já saiu a escala já pra sábado, ele vai cobrir a torcida do 15 lá no Barão. Agora zicou, hein? Lembrei que sábado eu tenho um compromisso. Sábado você vai machucar dormindo, à noite, Ô, né? Lupe, aí sai a escala, Fábio Chave, torcida do 15. Ô, Peterson, vamos precisar de você aqui. Aliás, o Peterson mandou mensagem falando que era ele mesmo. É o Peterson, eu conheço ele. E eu retiro aqui a ideia do negócio de chassi de grilo, viu, Peterson? Nossa, tá forte, moço. Ô, Peterson, se você quiser fazer uma visita aqui na rádio, só mandar um zap, viu? Não, deixa o Peterson Faz lá. assim, ó, na hora que você for montar o sarcófago, você liga. Eu ligo pro... É, o Peterson. Põe ele aqui, ó. Eu vou colocar você do meu lado no sarcófago. Eu já chuto logo, 2023. Pronto, já vou nessa já. Põe o Elton, tem ouvinte, né? Vamos pôr os últimos ouvintes aí que participaram. Aliás, 39 cidades, hein? Não. 39 cidades. Não, vamos fazer o seguinte. Se amanhã... Não, por que se amanhã? Porque não deu. Mas amanhã é sexta. Amanhã eu danço. Não. Se chegar a 50 cidades amanhã eu danço. Já chegou. Não chegou. É hoje, vamos ver, Elton. Boa tarde, pessoal da Arena. É Cláudio de Olambra. Olambra. Não tinha saído Olambra ainda. Parabéns pelo programa aí, show de bola. Obrigado, Cláudio. 40 cidades. Tá na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa ainda, porque o Cláudio foi o último a pedir. Não. Foi 40 cidades, Olambra marcou. Fala as 40 pra mim. Não vou lembrar, mas ó, nós tivemos participação de Valinhos, Louveira, Otolândia, Montemor, Sumaré, Jundiaí, Santo André, Birigui, Itatiba, Campinas, que tem que contar Campinas, Olambra, que foi agora, Mojimirim. Então, nós tivemos, Lupe. Você Deu que não 14. tá... Não, mas é porque eu não vou lembrar de todas, mas enfim. Bateu 40 agora. Deixa pra amanhã. Não. Ó, Macarena. Não, mas vai treinando aí. Ó, nós tivemos mais, ó. Tem ouvinte que tá em Estiva Gerbe. Passei por Estiva Gerbe quando fui passar um jogo. Então, ó, Estiva Gerbe, mais um. Júlio Alves de Campinas. Campinas tem voto 2. Ó, Newton de Hortolândia. Como é que as regras mudam? Dali Bugre. Eurico Miranda. Aqui, ó, outro ouvinte de Vinhedo. A gente esqueceu de Vinhedo. Louveira também. Olha lá, Macarena. Fábio Chaves já tá dançando aqui na live, ó. É isso aí. O outro ouvinte mandou: a todos que estão querendo ir para Piracicaba já foi definido o dia e horário do primeiro jogo. Então por que não abriram venda dos ingressos? Lupe, por favor, veja isso pra gente. Paulo Kikuchi. Opa, você conheceu o Paulo, né? Conheci o Paulo. Se não me engano, já tem no site, se não me engano, né? Vê aí, Lupe, para passar a informação pro ouvinte. Eu vou entrar no site, não vou falar o nome do site não, né? Porque senão eles não pagam a gente. Enquanto isso, no Arena lá pra Ribeirão Preto, ó. Tá legal, hein? Tá animado o programa animado lá, o programa. Aqui. Tá bem animado lá, hein? Boa, Luan. Vamos postar. Um abraço pro Luan Amaral. Bom, 5 horas em ponto, né, Elton? Acho que tá na hora do moço dançar. Eu preciso ver o negócio dos ingressos antes, hein? Você vai se solidarizar a ele, o Carlão de Freitas? Eu lembro dos meus tempos de adolescente. Todos nós vamos nos solidarizar. Então vamos todos da hora. Eu não sei dançar, eu não dancei essa. Ô, Paulo, vou confirmar que amanhã no CBN Esportes já trago todas as informações. Ou hoje ainda, durante o nosso ponto final com a Tayla Ponto final, verdade, estarei no ponto final hoje. Traz essas informações. Eu acho que não começou a vender ainda porque não foi definida exatamente a carga de ingressos. Essa questão de logística ainda, quantos ingressos a Ponte vai ter disponível, se vai vender aqui no Majestoso, quanto. Então, acho que essa situação ainda vai ser definida para ser aberta à venda. Boa. Obrigado, viu, Heitor? Manda ver, Lu. Fica em pé. Aí. Macarena, sim. Isso aí. Backstreet Boys, né? Gostou dessa, né? Todo mundo dançou, menos o Heitor. Achei isso trairagem, pô. Todo mundo dançou aqui, o Heitor não dançou. É porque tá na nave mãe, se alguém vê ele dançando lá, ó. É verdade. Aí amanhã não tem Compliance. Amanhã tem TV primeira edição. Não, o Heitor tá lá. Não tem aquele filme Diabo Veste Prada? O Heitor tá lá no escritório. Melhor não. Ô, Fábio Chaib, vamos te liberar porque a Madonna e a Mancha estão aí te esperando pra você quintar também. Abraço, viu, meu caro? E ó, paga a conta de internet lá, hein? Tem que ser. Amanhã estaremos online, direto da minha residência. Combina Palácio. Ele ia falar Palácio, ele mudou. Heitor Esmeriz, amanhã não vai dar golpe não, né? Não tem filho fazendo aniversário amanhã não, né? Não. Amanhã estamos online aqui com vocês. Nossa, eu tô sentindo
uma dor esquisita pra amanhã, não sei. Uma dor na unha. Não é feriado, pô? Não sei, viu, Lupe? Feriado é daqui... Não, mas tá chegando. Vai chegar uma mensagenzinha amanhã, viu? Vou fazer o quê? Eu sou um funcionário do mês, né? Tchau, Antônio Lupe. Tchau, Carlão de Freitas. Valeu, até amanhã. Obrigado, Daniel França. Obrigado, Elton Grimaldi. Vambora, gente. Repórter CBN.